Olá, eu sou a Inês, sou baiana, moro aqui no Cabo Sul por volta de 15 anos. Não conhecia São Paulo, não sabia nem por onde São Paulo ficava. Aí meu esposo apareceu lá na Bahia, a gente casou-se e vimos embora pra cá. Vim de uma geração da onde eu aprendi muitas coisas com minha mãe, principalmente a arte de bordar, né? Não levei tão a sério porque, na verdade, acho que foi mais assim, curiosidade, por eu ver ela fazendo em casa, né? Aí foi mais por curiosidade mesmo, mas eu não levei tão a sério. Se eu tivesse levado a sério, hoje eu seria uma artesã de nota 1000, porque minha mãe era expert no bordado e o engraçado é que ela não fez curso nenhum. Uma coisa que ela aprendeu com as tias, que eram costureiras, isso foi passando de geração em geração. A minha irmã aprendeu muito com a minha mãe, tanto que hoje ela tem um ateliê, ela faz vestidos de festa, ela faz vestidos de noiva, ela trabalha para uma boutique, né? Quando chegou aqui em São Paulo, ela se especializou. Meu nome é Cícera, tenho 62 anos, sou moradora do Recreio São Jorge há 23 anos. Saí de Alagoas apenas aos 19 anos de idade, vim para São Paulo para tentar uma vida melhor. Bom, eu moro aqui no Cabo Sul já fazem 30 anos. Meu nome é Alessandra, eu tenho 5 filhos e montei esse brechózinho aqui. Você já falou? Gente, essa daqui foi a minha primeira arara. Foi quando eu comecei meu brechó era pequenininho. Era na minha casa quando eu comecei, eu tenho um quartinho. Então eu não tinha onde colocar as roupas. Eu pensei, eu quero montar um brechó. Só que eu tinha bastante roupa e não tinha como onde colocar as roupas. Aí eu puxei no YouTube e fiz essa primeira arara aqui. Foi a primeira arara que eu fiz do meu brechó, foi essa arara aqui. Puxei, vi esse pano, comprei e montei essa arara. Recebo doação também, né? Que muitas doações, né? Iam lá pro lixão, ficar lá, né? Demora tantos anos para poder, né, decompor essas peças. Então, tá aqui, né? Às vezes as pessoas não querem, traz, e outras pessoas servem para muito tempo ainda, em vez de ir direto pro lixão e tá lá, né? E demora muito tempo pra roupa, né, decompor. Então, eu tô aqui fazendo esse trabalho também, né? Sai e é melhor do que ir já, né? As pessoas não querem e aproveita muito as pessoas. O que não serve para um, serve para outras pessoas, né? Meu nome é Maribel, sou casada, tenho uma filha e 2 netas. Aqui trabalhamos só em família, meu esposo, minha filha, meu yerno e um amigo de Bolívia que acabou de chegar. Nós somos de Bolívia. Estou aqui em São Paulo, Brasília, faz como 7 anos, né? Eu estou morando aqui em Cabo Sul 3 anos. Os 4 anos mais antes vivia em São Paulo. Olá, me chamo Edneia, tenho 38 anos, sou casada, tenho um filho. Eu sou de Ibipitanga, na Bahia. Moro aqui no Cabo Sul há 19 anos. Eu moro em Arapiraca, eu sou boia fria, eu morei em Alagoas até os 19 anos. Então eu trabalhava no plantio de algodão, então eu conheço muito bem o plantio de algodão, eu colhia, mas eu comecei do zero. Até a plantação do algodão a gente chegou a plantar, começa da semente, a gente mesmo que plantava, a gente mesmo que colhia. É uma coisa muito bonita a plantação do algodão. Tem um ponto cruz duplo,
que eu faço. Esses bordados que eu estou mostrando aqui para vocês são bordados que vieram de geração. Esse aqui mesmo é de geração, de muitos anos, né? Minha mãe aprendeu e ela passou para mim. Eu já fiz para uma chefe de enfermagem minha uma toalha nesse ponto para 12 cadeiras. Era uma toalha de banquete. E ela pediu que todas essas partes fossem preenchidas, mas com outro desenho. Era um desenho de um cisne. Eu fiz dentro de 3 meses. Mas foi... Não sei nem me lembro mais o tamanho. Eu só sei que era para uma mesa de 12 cadeiras. Você imagina que eu faço uma loucura daquela. Porque deu trabalho, viu? Mas ali em Bolívia, a gente que é mais maior, né? Mais velha, não dá para trabalhar, não tem trabalho ali. Só jovem nova, ou seja, pessoa nova, né? Só os que querem nas empresas, fábricas ali. Mas aqui a gente pode trabalhar. É desse motivo que a gente veio aqui ao Brasil. Aqui tem muito trabalho, claro que em costura, né? A gente pode trabalhar. Hoje eu tenho uma oficina de costura, trabalho sozinha, tenho 4 máquinas. Eu aprendi a costurar há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás. Uma vizinha estava necessitando de uma pessoa para estar auxiliando ela na oficina dela e me chamou, aproveitei a oportunidade, aprendi a costurar com ela. Comprei uma máquina naquela época, comprei uma overlock naquela época e comecei a pegar serviço dela, fazia a parte de overlock em casa, ela fazia o acabamento na casa dela, na oficina dela. Juntei dinheiro, comprei uma galoneira, daí já comecei a fazer serviço de overlock e galoneira. Depois comprei uma reta e daí já peguei serviços de firma. Tem uma história que é assim, veio um casal aqui, a mulher dele compra roupa aqui no brechó, só que ele veio uma vez com ela, ele nunca tinha vindo, aí ele veio, ele falou que ele não compra porque ele tem medo, porque roupa de brechó geralmente é que as pessoas morrem e as pessoas, o familiar dá, então as roupas que estão no brechó é de falecido e ele morre de medo. Então ele me contou isso daí, ele falou que ele não compra em brechó de jeito nenhum por isso. Ele tem medo, que falou que é roupa de morto. Teve uma outra história também, que veio, aconteceu até esses dias, mas a mulher foi e me doou um monte de roupa. O coitado o tênis do marido dela veio no meio. Aí ela veio depois aqui, fazia uns 3 dias, ela veio. Você viu o tênis do meu marido? Eu falei, agora já foi, filha. Vendeu junto. O tênis do marido dela, ela falou, mandou, veio no meio, mas ela sabe, né, que a culpa não foi minha, mas foi. Que costurava era o pai da minha mãe. Ele fazia terno, ele costurava coisas à mão. É mais dificultoso, né? Porque tem que colocar aqui uma espécie, não sei como se fala em português, aqui algo para que seja duro, né? Ombreira. Isso, ombreira. Ali faz de outro tecido mais duro, né? Então, ele fazia tudo isso à mão. Eu não me lembro muito bem, né? Era muito pequena. Mas minha mãe, ela contava para mim que ele fazia vestidos para ela, para suas filhas. Então, acho que daí eu gosto também da costura. A minha oficina no começo, eu tinha só uma máquina overlock e essa máquina era na minha garagem, eu não tinha um espaço para a oficina, era na minha garagem. Tô fazendo curso de costura e comprei a maquininha, tô fazendo os concertos do brechó mesmo, por enquanto. O que eu quero mesmo é aprender a fazer a peça sozinha, pendurar, fazer um vestido, uma blusa, uma saia, fazer uma arara só com as minhas peças e pendurar ali e deixar de amostra. De alguém chegar aqui e falar assim, olha, eu saber falar assim, vai lá, compra esse pano assim, assim, assado, que a pessoa quer um vestido. Vai lá, compra e eu chegar aqui, medir a pessoa certinho e fazer. A mim me gusta, eu gosto de costurar. Quando estava em Bolívia, né?
acabei o estudo da escola, tudo. Então, meu pai quis estudar para aprender a costurar. Como se fala aqui, sacar molde, né? Mas ali, patronaje, né? Aqui é muito diferente dali. Ali é por isso que quero aprender aqui, né? Porque o que aprendi ali, aqui não faz. É diferente. Então, eu gosto de costurar. Sempre fiz para minhas bonecas, né? Hasta agora, quando trabalhava aqui em minha casa, meu primo tinha uma filha, então eu fiz roupinha para ela, vestidos para sua boneca dela. Eu gosto. Tô aprendendo, assim, nessa aula a professora tá ensinando que pra gente reformar um furinho, ainda mais eu que tenho um brechó, né? Às vezes tampar um furinho, uma coisa que, né, enfeitar, ficar bonitinho, né? Pra tampar um furinho, às vezes uma manchinha, alguma coisa. Eu não fiz ainda, mas breve, quando eu fazer, eu mostrarei pra vocês. Bom, eu trabalhava numa fazenda. Eu trabalhava numa fazenda e meu patrão não permitia que a gente trabalhasse em outra fazenda. Nós éramos 5 irmãs, meu pai trabalhava para essa fazenda e a gente era como escrava. Não podia sair, não podia trabalhar em outro lugar. E é uma coisa muito chata, que você se sente como se fosse escravo. Aí a gente aguentava porque eu era de uma família muito pobre, meu pai era pobre, a gente era muito sofrida lá, então a gente obrigava esse trabalho tipo escravo para poder manter o pão de cada dia. Mas é muito difícil a gente trabalhar para patrão e ser obrigado a fazer aquilo que a gente não quer fazer. É muito difícil. Eu aprendi ali em Bolívia a costurar com meu primo. Aqui a gente fala de oficina, né? O trabalho. Mas ali em Bolívia é taller de costura. E a casa das escolas para fazer uniforme, tudo isso. E aí trabalhamos, aí eu aprendi a manejar esse tipo de máquinas, mas eu sim sabia costurar em máquina doméstica. É muito diferente. Eu aprendi a trabalhar aí com ele, a manejar as máquinas industriais, mas não tinha muita experiência, né? Agora, quando meu marido veio trabalhar muito mais antes que eu aqui no Brasil. Então, ele tem mais experiência que eu e ele me ensinou a trabalhar com mais a prisa, não? Eu tinha essa vontade de mexer com brechó, com crochê, eu gosto dessas coisas. Então eu fui atrás dos cursos na época para fazer crochê, aprendi. E o brechó nasceu de uma vontade que eu sempre quis. Eu queria mesmo mexer nessa área. Eu gosto. E eu trabalhava com uma moça numa oficina há muito tempo também atrás. E lá o carro chegava, entregava os sacos de serviço para ela, de cortes para ela. Todos aqueles sacos escrito o nome dela. E eu ali ficava falando, um dia eu também vou ter minha oficina e também vou ter meu nome escrito nesses sacos. Até que foi passando o tempo, eu fui aprendendo cada dia mais e hoje eu pego o serviço, as notas vêm com meu nome, vem meu nome escrito nos sacos de corte que vem da firma. Aprendi também outras coisas que a minha mãe não sabia e eu passei para minha mãe. Por exemplo, mesmo o crochê. O crochê eu ensinei para minha mãe. Foi eu que ensinei para ela. Isso aqui foi a minha mãe que fez, né? O ponto cruz, essa barra aqui, foi tudo ela que fez. Mas o crochê foi eu que ensinei para ela. Aí quando eu fui ensinar, ela falou assim que acharia que não iria aprender, porque esse papagaio velho não fala. Ela falou assim, não mãe, vamos, quem sabe, né, se a senhora não vai dar em mim. E de fato, esse papagaio velho falou tão bem que deu em mim. Ela faz coisas, ela fazia, né? Ela fazia coisas que eu não sei fazer, tipo flor de crochê, eu não faço. Ó, essas coisas, eu tenho isso aqui, que ela deixou pra mim, nessa relíquia aqui. Porque o que ela fez, pra mim foi uma relíquia muito grande.
Tem o vagonite também, que foi eu também que ensinei para minha mãe, porém ela se especializou tanto que eu não faço, né? Esse daqui mesmo eu nunca fiz. Eu ensinei o vagonite para minha mãe, mas esse daqui foi ela que fez. Porque tem o de bordado, né? Eu só faço o reto. Esse vagonite aqui. Mas se eu for tentar também fazer, acredito que eu acerto, né? Esse daqui, ponto cruz. Esse aqui é feito num pano de ponto cruz. Já esse aqui foi um conjunto que minha mãe fez pra mim, no meu enxoval. Ela bordou meu enxoval todinho para casamento. Bom, a gente não tinha informação, a gente simplesmente trabalhava nessa plantação de algodão, nunca explicaram para nós para que servia o algodão. A gente simplesmente trabalhava, mas não sabia para que era o algodão. Eu vim saber para que era o algodão após chegar em São Paulo, que eu trabalhei numa indústria têxtil, trabalhei 2 anos. Aí foi quando eu descobri que o algodão que nós plantava lá e colhia era para fazer roupa, tecido para roupa. Mas demorei muito para aprender para que servia o algodão. Hoje eu sei que o algodão tem muita utilidade. Eu comecei nessa profissão de costureira. Comecei porque toda a minha família, ela já está no ramo da costura. Minha mãe sempre costurou tapetes artesanal para vender, para estar ajudando nas despesas de casa. Eu também sei fazer crochê, sei fazer bordado, ponto cruz. Aprendi com as minhas irmãs. E o ponto cruz aprendi com a minha mãe. Desde pequenininha, minha mãe fazia também para uma renda extra, que naquela época não tinha aposentadoria e a gente era tudo pequeno. E ali nas minhas horinhas vagas, que eu não iria para a escola, eu estava aprendendo a bordar junto com ela. Fiz 3 cursos de crochê e aprendi, graças a Deus. Esses são relíquias, são os primeiros trabalhos que eu fiz. Por isso que eu peguei, pode ver que estão tudo velhinho, gente. Estão tudo velhinho, já estão tudo, ó. Até rasgadinho, comidinho, mas eu não consigo me desfazer dessas coisas porque foi quando eu fiz e eu consegui, foi uma felicidade imensa, porque não é fácil fazer crochê, quem faz sabe. Mas eu fiz e guardei, né, sempre que eu olho eu lembro quando eu fiz o meu curso. Muito bom. Hoje eu faço macacãozinho de bebê, mas já trabalhei com moda, com modinha, com moletons. Já fiz avental, descartável. A gente tem mais experiência em bermuda, né? Logo, como vino o caso de coronavírus, né? Aí a gente teve que testar o que a gente podia agarrar, né? Então, nós fizemos barbijos, ou seja, como se fala em português? Máscara. Máscara. E aí a gente foi saindo pouco a pouco e logo fizemos, como se fala isso aqui, corta-ventos. A gente tem experiência também em corta-ventos, né? Agora, quando a firma não consegue, como eles falam, o tecido, então eles cortam outra coisa, né? E traem para a gente, para não ficar sem trabalho. Aí depois a gente colocou o elástico no meio e fez essa costura daqui. É meu marido que fez. Esse daí. E o acabamento desse aqui é esse daqui. Tem que furar Tem que... aqui. Esse aqui colocou o elástico no meio e ele dobra. E aqui faz as costuras do meio, que é esse aqui. E também tem uma maquininha pra furar aqui. Com essa aí. Furar aqui, colocar em Deus e fazer, não? Já está já acabada já. Pronta pra sair. É tudo overlock. A barra tá feita com galoneira. O corta-vento também chega assim. Tudo amarrado. Esse aqui são malhas. Então, tenho esse pano de prato aqui, ele é de saco mesmo. Minha mãe fez 20 pano de prato de saco, gente. Eu tenho 15 anos de casado e não usei tudo. Porque duro, o bicho pra rasgar dá trabalho. Eu não sei me falar que ponto é esse. Só sei que ela fez todos assim. Minha mãe também sabia pintar, pintava em alto relevo. Com meu marido trabalhava mais antes
Ele me ensinou tudo e assim a gente foi ganhando experiência, né, no trabalho. Eu manejo muitas máquinas, a Over, a Zeta, manejo também a galoneira, a fichadeira, o cintureira também manejo e o travete. Uma das ventajas é que a gente está mais cômodo, né? Porque quando você trabalha para outra pessoa, você tem que cumprir horário, tem que cumprir a quantidade que eles dão para trabalhar semanalmente, tem que entregar o serviço terminado. E também por causa de meus netos, né? Aí quando você trabalha, os filhos ficam em um quarto. Então, agora com oficina própria, meus netos estão caminhando à bondade aqui. É mais liberado, né? Para todo mundo. Porque tem que pagar as contas, tudo, né? De aluguel, conta de água, luz, para comida, tudo isso. Tem que saber administrar agora. Mas quando trabalhas para outra gente, aí você percebe o soldo, né? O dinheiro, tudo, então dá para ahorrar, para guardar, né? Mas quando tem oficina própria, tem contas que pagar. O primeiro trabalho que eu fiz, faz tantos anos já. Já tá até rasgado. A primeira toalha que eu fiz. Já tá até rasgado pro ó. Foi a primeira toalhinha minha que eu fiz, o conjunto. Tem outras, né? É vários tamanhos. Tem vários tamanhos. Esse daqui, ó, é um... sabe aqueles galão de água do filtro? Aí põe no galão de água. Galinhas. Batedeira, liquidificador, fiz joguinhos pra... Olha, os primeiros trabalhinhos que eu fiz. Olha como estão velhos já. Mas são os primeiros trabalhos. Ó. Esse daqui é um tapete. Tá vendo? Já tá até faltando a rosa. Esse aqui é de pôr o papel higiênico, sabe? Põe o papel higiênico aqui. Faço também o de fita. O de fita tem vários modelos. Tem tantas flores. E o bordado de fita eu achei lindo, porque quanto mais relevo você faz, né, o sobretom de fitas, de cores, mais bonito ele fica. E tem essa aqui também que eu fiz, tipo as florzinhas. Aí no meu linho eu coloquei uma pedrinha, né? Aí você não pode pegar qualquer fita, porque tem fita que ela solta cor. Você tem que comprar uma fita boa que vai te garantir que não vai desbotar, que não vai soltar cor para manchar o tecido. Esse bico aqui é caro também. Então, você for botar todo o material com a sua mão de obra, não sai nada. Tipo, na época, eu tava fazendo uma toalha dessa para bordar, para vender. E eu cobrei, há um tempinho atrás, em 2 toalhas de banho, com a de rosto, super grande também, cobrei R$250. A pessoa achou super caro. Mas por que acha caro? Porque não sabe valorizar a mão de obra, não sabe valorizar a matéria-prima. Porque tudo isso aqui, quando você vai fazer algo para passar adiante, você pensa no melhor. Eu tenho que ter o melhor material para poder oferecer para o meu cliente, porque o meu cliente merece o melhor. Então é dessa forma que quem está vendendo, quem quer empreender, pensa, você merece o melhor. Então eu tenho que fazer uma coisa boa para poder oferecer para você, para poder cobrar sobre isso. A fita é cara, uma toalha boa é cara. Gente,
Essa toalha aqui, eu uso essa toalha, tem 15 anos. Assim, dependendo, né, dos valores da linha, as coisas, a gente vai e oferece pra pessoa, a pessoa fala, nossa, que caro. Mas assim, as coisas estão muito caras, o valor da linha tá caro, os materiais são caros, é muito trabalhoso, demora, entendeu? Para fazer o trabalho de crochê e ninguém valoriza. Por isso que eu nem faço, na verdade, nem coloco. Quando eu coloco alguma coisinha que alguém quer mesmo, porque as pessoas não valorizam essa área, essa parte de crochê. Hoje em dia eu não faço mais os meus artesanatos para vender porque não dá mais tempo que eu costuro. Nós produzimos, mas a gente quisera fazer próprio, né? Assim, para ganhar um pouquinho mais, porque aí às vezes o serviço que trazem pagam muito pouco e tem que comprar linha, tem que comprar fio, agulha e tudo já está caro, né? Não conseguimos negociar, porque às vezes os serviços o pago é muito pouco, né? E não dá para fazer, porque a gente trabalha, então tem que dar também, a gente que trabalha com nós, tem que dar para eles um sueldo, não? Eu não acho justo os preços que os fornecedores pagam para a gente. O tempo de serviço é muito grande, a gente trabalha muito, às vezes vem peças que vai em 3 máquinas e a gente faz sozinho, eles não valorizam, reclamam da produção, que é pouca. A gente não é valorizado, o costureiro não são valorizados. Eu pego o serviço, costuro, eu tenho corte de 200 macacão para mim fazer, eu gasto 8 dias para mim estar fazendo essas 200 peças. Trabalho sozinha, eu tenho que montar, tenho que limpar, tenho que revisar, contar e mandar tudo bonitinho para a pessoa que passa para mim o serviço. Eu ganho em torno de 70 centavos por peça. É onde eu falo que é uma exploração, mas assim, a gente tem que trabalhar. A gente ganhava por quilo, é muito pouco. A gente ganha uma porcentagem muito pequena. Era tão pequena que você trabalhava o dia inteiro, de sol a sol, chegava no final da tarde, pesava aquele salário de algodão, a gente ganhava aquela quantia muito pequena, muito pequena. A gente era muito sofrido mesmo. Mexer com brechó não é difícil. É ter força de vontade, persistência. Tem dia que o movimento tá fraco, tem dia que tá mais forte. É uma área que hoje em dia, do jeito que as coisas tá, né? É tudo caro, as pessoas procuram muito nessa área, né? Procurar segunda linha, né? Para poder comprar as coisas mais de segunda mão, assim. Então, as pessoas procuram muito mais. Eu gosto de mexer e dá para ganhar um dinheirinho. Não vai dizer que é uma coisa, né? Mas dá para tirar um dinheirinho, sim. Nós trabalhamos muito. Nós entramos 7:30 da manhã e trabalhamos até as 10h30 da noite, né? Tem a gente hora de almoço, nós descansamos 1 hora de té ou café da manhã da tarde, aí a gente meia hora, só isso, e jantar. O meu horário de trabalho é muito puxado. Eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite, trabalho os finais de semana. Eles estão fazendo como 500 peças eles, depois, né? E a gente também, com meu marido, acho que deve ser uns 500 e pouco, esta aqui. A gente está fazendo. São moletom desse jeito, hein? A gente faz o bolso, como se fala? Solapa, né? Aqui. Tudo isso aqui. Aqui, tudo a solapa está pronta já para fazer. Eu posso falar assim que às vezes trabalhando para outra gente, né, sendo operária, às vezes uma pessoa sofre, né? Porque os donos às vezes são muito ruins
com as pessoas, a gente não é todo igual, né? Então, se uma pessoa ele quer fazer uma oficina própria, mas pode fazer, para começar de a pouco, né? Ou comprar uma resta, uma overlock e faz, pouco a pouco. A gente começou assim, a gente comprou primeiro uma resta só. Aí uno vai comprando, mas ter uma oficina própria é bom, né? É sacrificado, sim, mas se uno quer conseguir, a gente consegue, né? E eu posso falar se a pessoa se propõe fazer isso, faz e não sei como fala aí, é só querer de uno, né? Você pode conseguir tudo, é só trabalhar e trabalhar. A gente, o meu marido e eu, somos já gente maior, né? A gente quer ter a idade da minha filha e a gente pode conseguir tudo. Mas quando a gente é maior, o corpo já é mais pesado, né? Já não tem essa agilidade de fazer as coisas rapidinho. Então o que está faltando é valorização dos bordados, das bordadeiras, das costureiras, das artesãs. Está faltando essa valorização para que crie estímulo, para que isso vá adiante para a nossa geração, para que isso não venha morrer e continue na nossa geração. Hoje, por eu estar em casa, cuidando das minhas bebês, eu já penso em voltar para o mundo da costura. Tanto é que eu estou aqui na ONG Vida, aprendendo a costurar. E quem sabe se eu não terei meu ateliê, né? Quem sabe se um dia eu não serei uma costureira de referência. Como já tenho, assim, na veia, né? Já é uma coisa, acho que nata de família, a questão do bordado, a questão da costura. Como eu penso em ingressar na costura, e pelo fato de querer costurar minhas próprias roupas, costurar as próprias roupas das minhas filhas, e vou incentivá-las a fazer suas próprias roupas, a se tornarem aí uma boa costureira de alfaiateria. Eu sou aquele tipo de pessoa assim, de plantar semente positiva na minha filha. Você vai ser isso, você vai ser isso. Então assim, a gente tem que plantar sementes boas na nossa geração. Porque futuramente essa semente ele vai florescer, ela vai germinar e vai florescer. Por mais que a gente não esteja mais aqui para ver, mas deixaremos aí bons frutos, bons resultados. Eu só tenho uma filha, né? Então, ela ficou com minha mãe, ali em Bolívia, mas minha mãe, ela faleceu, então ficou sozinha e tampouco estava junto com sua pareja, né? Ele estava em outra cidade e minha filha em outra cidade. Então, nós falamos, ela quis vir para aqui e ela veio, passou acho que um mês e sua pareja vem também detrás dela. Eles tinham um filho só, né? Tinha uma filha que ela faleceu quando era de 3 meses de nascida. E aqui a pareja teve um filho mais. Ele nasceu aqui no Brasil. Ela sabia que a gente tinha que trabalhar em costura, né? Então, ela aceitou e aí aprendeu primeiro. Ela trabalhou na oficina que a gente trabalhava, nós éramos operários, né? Então, como ela não costurava, não sabia costurar, ela trabalhou de cozinheira, né? E foi aprendendo e agora ela costura aqui. Eu quis aprender aí quando era criança e acho que eu tinha 5 anos quando minha mãe começou a costurar. Ela tinha uma máquina que essa doméstica, né?
ela tinha essa. Aí ela costurava uma vez, ela fez um uniforme para uma creche. Aí eu gosto muito do trabalho dela. Sempre ela fazia para minhas bonecas, alguma roupa para mim, para as apresentações da escola, ela fazia para mim. Aí eu gosto muito do trabalho da minha mãe. Quando eu cheguei aqui, eu demorei muito em aprender. Eu não conseguia. Aí pouco a pouco já aprendi. Foi difícil ao começo. Ela machucou o dedo. Eu furei meu dedo com a máquina reta. Foi esse aqui. Quando eu tava colocando zíper na bermuda, né? A agulha estava aqui dentro. Aí quebrou. Aí quando eu escutei o barulho que quebrou a agulha, eu achei que só quebrou. Eu tava procurando um pedaço pra pedir outra agulha. Eu olhei meu dedo e a agulha tava ali. Aí eu fiquei com susto. Aí minha mãe tirou com um alicate. Você tira aquela. Aí foi difícil no começo, porque eu não sabia nada. Aí minha mãe ensinou, meu pai também, os donos da oficina também ensinaram pra mim. Aí essa aqui é que só manejo essa aqui, só a overlock. Porque a reta eu tenho medo de que fura meu dedo. Eles me ajudam aqui no brechó, mas crochê, eles tentaram, mas nenhum conseguiu. Eles ficam, minhas meninas ficam doidas. Mãe, deixa eu tentar, mas não consegue. Deixa a critério deles. Eu deixo a critério deles escolher o que, porque cada um, não é porque eu gosto dessa área, eu faço isso porque eu gosto de mexer com isso. Mas cada um tem um gosto, né? Vai que eles não gostam, aí eu vou incentivar uma coisa que talvez eles não gostem, então eu não incentivo não, deixo eles escolher a área que eles querem. No começo, como eu não conhecia a área da costura, assim, eu pegava de terceiros para mim estar fazendo, até que eu incentivava meu filho a aprender junto comigo, para a gente estar trabalhando junto para dar uma produção boa. Hoje em dia, da forma que eles pagam é muito pouco, às vezes você tem medo de pegar e o fornecedor não te pagar, dá calote, você não conhece, né? Meus netos, eu quero que estudem, né? Alguma profissão que les dê melhor vida, talvez, né? Porque o ser costureiro é um trabalho muito esforçado. É muito tempo que tem que trabalhar, ficar sentado aí na máquina. E eu quero que eles sejam algo mais, né? Estudem uma profissão. E, bueno, também podem aprender, né? Eles podem ajudar de uma forma também para eles mesmos. Mas eu quero que eles sejam profissionais. Que sei que costureira é profissão também, mas uma profissão que seja mais acessível para eles, não muito tempo de trabalho não. Então a minha história é essa, boia fria, com meu orgulho. Eu vim para São Paulo aos 19 anos, estou até agora, desde 80 que eu estou aqui. Eu amo costurar, amo mesmo, de paixão costurar. Mesmo pagando pouco, da forma que paga, mas eu amo costurar. E assim, o que eu falo para essas mulheradas que tá aí na luta para aprender, para comprar máquinas, para não desistir, continuar lutando, continuar sonhando, porque assim, naquela época em que eu via aquele monte de saco chegando naquela oficina, e um dia Deus preparou para que chegasse para mim também. Então assim, que não venham desistir. A gente faz tudo para fazer uma costura bem, né? Para que eles tenham aí uma roupa bonitinha, à la moda, né? Nós, as pessoas que fazemos a costura, somos muito importantes para eles. Porque se a gente não faz, acho que eles não têm roupa, né? Como está sendo, né? Só quem leva o troféu é o dono da loja, é o dono da marca que foi desenvolvida, só que leva o troféu.
Mas na verdade esse troféu seria para quem costurou essa roupa.